Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao podcast Todos Iguais, Menos Alguns. Um podcast que vai colocar luz ao que está escrito na Constituição e ao que a gente vive na prática. Hoje nós vamos falar sobre um direito fundamental, igualdade. E a pergunta que não quer calar é: se ela é um direito para todos, por que é um privilégio para poucos? E já aviso, viu? Vai ter exemplos reais, papo reto e alfinetadazinha no sistema. A Constituição de 1988 é clara. No seu artigo 5º, diz que todos somos iguais perante a lei. Mas a gente tem que fazer uma pequena distinção entre a igualdade formal e a igualdade material. A igualdade formal, ela diz que nós realmente estamos no mesmo patamar, dentro de um limite horizontal. Enquanto a igualdade material, ela traz consigo que a gente precisa de caminhos, oferecer subsídios para que as pessoas realmente atinjam esse patamar. E aí que mora a mágica, ou talvez o fracasso do sistema. E essa diferença não é só teórica, tá? Ela ainda define quem vai ter real acesso à justiça e quem ainda vai ficar na porta do fórum. A desigualdade, ela ainda é bem visível em todos os campos, principalmente com as mulheres. A discriminação, em 2023, teve uma diferença salarial de 23% com profissionais com as mesmas qualificações. O racismo e suas estruturas. Hoje em dia, um jovem negro sofre muito abuso racista, sem falar nas abordagens policiais, que um jovem negro não sabe nem se pode voltar para casa por conta da sua cor de pele. E quando a gente fala de desigualdade, a gente tem que ter um foco maior nas pessoas com deficiência. Porque o IBGE, em 2022, ele apontou que mais de 65% dessas pessoas estão fora do mercado de trabalho. Então a gente precisa olhar isso com carinho e resolver essa situação. Com certeza. Quando a gente fala de discriminação, não é somente questão da violência direta, é também a falta de acesso à educação adequada, a falta da saúde, a cultura. É um sistema que exclui com elegância. Isso, e quando você é LGBT, mulher, negra, periférica, aí que a desigualdade te atropela em todas as vertentes. Se a gente quer mudar o cenário, precisamos de políticas públicas. Cotas raciais e sociais, por exemplo, não são privilégios, são reparação histórica. São ferramentas que ajudam a equilibrar o jogo. E é por causa delas que muita gente que antes nem sonhava em chegar à universidade, hoje está aqui construindo esse debate. Isso, Gui. E não adianta só ter lei bonita, né? Sim. A Lei Maria da Penha, hoje, ela é um grande exemplo. Uma lei que é de suma importância, teve um grande avanço, né, na nossa sociedade. Só que, e a execução dessa lei? Né? Onde é que ela está? Políticas públicas para as mulheres, né, promotorias especializadas, né, que existem, mas até então o que nós vimos é que não funcionam. Né? Essa lei, ela tem que ser acompanhada do início, meio e fim, para que a gente tenha, né, de fato, a eficácia e eficiência dessa lei. Então, leis que só sem orçamento, sem orçamentação, sem planejamento orçamentário, elas só viram a mesma promessa. Né? Sim. Então, precisamos, de fato, da lei que nós já temos, mas de execução das mesmas. Muito bem, Li. Isso serve para tudo. A Defensoria Pública, por exemplo, garante acesso à justiça de qualidade de forma gratuita. Mas isso é muito bonito na teoria. Quando a gente observa a prática, por exemplo, a gente tem alguns municípios em que a demanda é muito alta e você não tem um número suficiente de defensores para conseguir dar conta e garantir de fato a efetividade da justiça. Ou seja, aquela coisa: a lei sem política pública é igual Wi-Fi de praça, né? Aí quando a gente mais precisa, não funciona. Por sinal, eu até tentei baixar um currículo nesse Wi-Fi de rua, né, assim, de shopping, e acabei perdendo entrevista, viu? Tinha que ser você, né? Mas então, pessoal, o STF tem sido protagonista na garantia dos direitos. Em 2012, ele validou as cotas raciais, né? Em 2011, ele também liberou o casamento homoafetivo. Suas decisões têm tido avanços significativos no Congresso, que acaba permitindo certo travamento. Mas aí que está o dilema, né? O STF, será que está fazendo o papel que seria do Legislativo? Isso é avanço
ou a prova que o sistema político é falho? Não tá funcionando. Leandro, a gente sabe que nós elegemos os nossos representantes no afã de que eles realmente nos representem dentro do legislativo. Mas muitas das vezes, e essa é a realidade que nós estamos de fato enfrentando, há muitas lacunas, há muitas brechas. A gente percebe que muitas vezes eles representam os interesses pessoais. E os interesses do nosso povo, os nossos interesses, ficam renegados. Então cabe ao Supremo Tribunal Federal tentar fazer esse papel. Na minha visão, não há um ativismo judicial. O que há uma tentativa de reparação. Se o Legislativo, que tem essa missão, não cumpre o seu papel, cabe ao Judiciário, na figura do STF, tentar preencher essas lacunas. É isso, né? Acaba sendo um equilíbrio delicado. Mas diante da omissão do Legislativo, o STF acaba tendo que ter o protagonismo nessa atividade específica, né? Sendo a única via de concretização dos direitos fundamentais. O problema é quando isso vira uma regra. Então, né, se a gente quer tornar o direito à igualdade realmente efetivo no Brasil, a gente precisa parar de ver isso como uma questão de boa vontade. Porque não é boa vontade, é uma obrigação. A gente tem alguns passos que a gente pode seguir para conseguir conquistar esse direito igual para todos, né? Primeiro, é uma educação em direitos desde cedo. Segundo, fortalecer instituições que escutam e respondem, ouvidorias, defensorias, conselhos populares. Terceiro, e não por último, mas né, numa abordagem rápida, né, a gente precisa reformar as estruturas que concentram o poder. Eu acho que isso é fundamental, como o João falou, né, a gente elege as pessoas, os nossos políticos, esperando que eles representem nossos direitos, e não é o que acontece. Então precisa haver uma reforma dessa estrutura. A igualdade, ela só vira realidade quando o povo marginalizado começa a decidir orçamento, política pública e currículo escolar. Não é só dar espaço, é entregar voz, recurso e poder de decisão. Arrasou. Obrigada. Bom, assim, igualdade sem estrutura é igual convidar para festa e esquecer a rampa. A gente tem que olhar, né, essa questão da acessibilidade, porque se a gente cria e divulga leis, por exemplo, aqui em Salvador a gente teve uma audiência pública lá no Pelourinho. E essa audiência era justamente sobre inclusão, mas o prédio ele não tinha acesso, ele não tinha rampa para as pessoas deficientes conseguirem acessar a audiência. Então isso é um contraditório gigante, a gente precisa jogar luz em cima disso. A inclusão de fachada, acontece isso. A gente tenta abordar o assunto, mas a gente não toma medidas que de verdade vão fazer aquilo acontecer na materialidade, entende? E eu vou falar aqui, eu não sei quem é que tem falta de caráter nesta mesa, mas eu vou puxar para a sardinha pro meu lado, a sardinha mesmo, porque o Vitória entrou em campo contra o racismo e contra a LGBTfobia, porque lembrar de igualdade é fazer o deverzinho de casa em campo. Então, a gente está fazendo isso, Vitória, ao contrário de uns e outros, é muito grande. E a gente luta contra essas coisas. Então, né? Mas assim, você sabe que o Bahia, campeão do Brasileirão, inclusive, no Bavi, também tem campanhas sobre todas essas questões, né? Não. Pois é, peraí. Meu time, meu esquadrão aqui, viu? Com licença. Apoia, né, cotas raciais, auxilia em diversas questões voltadas à mobilidade, né, para poder fazer com que as pessoas com deficiência tenham acesso ao estádio, né? Perdão. E também, né, vem trabalhando em cima de projetos de refúgio, né? Para poder auxiliar a população. Então, assim, o meu time, só lembrando, ele é sempre o primeiro. Importante. E por falar em ocupar espaços, representatividade importa sim, gente. Importa demais. E quem nunca se viu em um lugar de poder, cresce achando que não pertence àquele ambiente, né? Cresce achando que não vai conseguir conquistar esse espaço, né? Ser um grande gestor, um grande líder, um grande empresário. Então, Pantera Negra tem uma música que ele diz, né? A gente não quer só comida, a gente quer respeito. Então, dentro desse contexto que traz o trecho da música,
a luta por igualdade, ela não é só estar presente, ser reconhecida, ouvido, é sobretudo ser respeitado. Com certeza. A gente vive num país onde o direito à igualdade ele é garantido, mas ele é entregue a pessoas seletivamente. Só que o direito não é favor, é justiça, não pode ser privilégio. Então a pergunta que fica é, se a igualdade é possível e sim, se a gente está disposto a fazer ela acontecer. E lembre-se, o nome do nosso podcast não é por acaso, todos iguais, menos alguns. Então cabe a gente refletir sobre isso. Então, até a próxima. Tchau! Tchau. Tchau.